Annyeonghaseyo, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre as letras compostas e duplas. Letras compostas e duplas é uma coisa que a gente tem no português também. A letra SS, por exemplo, a letra SS. SS não está no alfabeto, mas a gente usa essa letra, certo? Como se fosse uma coisa só. Outro exemplo, LH. LH não está no alfabeto, porém, a gente usa nas palavras do português porque é uma combinação das letras, certo? Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Primeiramente, as consoantes. No coreano, nós temos 11 consoantes compostas e 5 consoantes duplas. As consoantes compostas, nós vamos ver em um outro momento, porque elas não ficam na frente de uma sílaba, elas sempre ficam no final de uma sílaba. Então, vamos ver as 5 consoantes duplas. As consoantes duplas é porque elas duplicam uma consoante, certo? E o som delas, por virem de uma consoante simples, elas têm um som muito parecido da consoante simples. Vamos ver? A primeira consoante dupla, vocês conseguem identificar qual consoante elas estão? Vocês conseguem identificar qual consoante ela está duplicando? É a consoante K, certo? Então, a princípio, o K, né, tem o som de K com a vogal A, e essa consoante dupla tem som de K, certo? Então, K, K. É um som muito parecido, certo? E o som dessa consoante dupla aqui, com a vogal A, que é K, ele é igual, ele é idêntico ao C ou QU do português. O C de K, de cachorro, CO, de coco e assim por diante. E por que o QU, então? Porque no português, o C com as vogais E e I não tem som de Q e Ki, e sim tem som de C e Si. Então, não é o caso. Quando estiver com vogais como E e I, essa consoante dupla vai ter som de Q e Ki, que nem de queijo e quindim, certo? Seguindo em frente, nós temos essa consoante dupla. Essa aí está duplicando a consoante tá, certo? Essa consoante dupla, quando fica com a vogal A, tem som de tá. E é igual ao T de tatu, certo? Tá, tá. Lembra bastante, certo? Parece que é mais den. Tá, tá. Lembra bastante, certo? Então, essa consoante dupla é igual ao T, certo? Só cuidado que, se ele estiver com a vogal I, né, ao invés de ser som de ti, vai ter som de ti, certo? Essa é a única diferença que a gente tem aqui. Em seguida, a terceira consoante dupla é essa consoante aqui, que está duplicando a consoante pá, certo? Essa consoante dupla com a vogal A tem som de pá, que nem pá de pato. Pá, pá. Lembra bastante, certo? Em seguida, nós temos essa consoante dupla que duplica a consoante SHA, certo? Enquanto o SHA era um som de S mais leve, esse aqui é igual ao S do português, que nem SA de sapo, certo? E por que o X, então? O SHA, quando ele fica com certas vogais, ele tem o som de SHA, certo? A mesma coisa com essa consoante dupla. Quando essa consoante dupla fica com certas vogais, ele tem o som de SHA. Por isso que eu coloquei o X aí, certo? Em seguida, e por último, nós temos essa consoante dupla que duplica a consoante cha, certo? A consoante cha, ela lembra bastante o J, mas a gente precisa encostar a nossa língua entre os dentes e o céu da boca, certo? A mesma coisa acontece com essa consoante dupla. A gente coloca a língua na mesma posição, só que dessa vez a gente precisa pressionar mais, certo? Tendo aí o som de ja, certo? Que eu representei com 2 J's. Relembrando aqui, nenhuma consoante fica sozinha em uma sílaba ou em uma palavra e nenhuma vogal fica sozinha. Portanto, todas essas consoantes que eu pronunciei aqui para vocês estavam com a vogal A, certo? E mais uma coisa a relembrar aqui, não se usa romanização. Portanto, as letras que eu usei aí embaixo para representar essas consoantes duplas não são da romanização padrão, e sim são letras que eu coloquei aí para vocês terem um ponto de referência no som, certo? Vamos tentar juntar as 5 consoantes duplas com as 10 vogais simples. Relembrando, as 10 vogais são A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, I. Com a primeira consoante dupla, K, nós temos o som de K, Kya, Ko, Kyo, Ko, Kyo, Ku, Kyu, Ku, Ki. Em seguida, com a consoante dupla tá, nós temos o som de tá, tia,
tó, tió, tô, tiô, tu, tiu, tu, ti, certo? E em seguida, a terceira consoante dupla, pá, com as 10 vogais, pá, piá, pó, pió, pô, piô, pu, piu, pu, pi, certo? A consoante dupla sa, lembra que ela pode ser o S ou o X dependendo da vogal? Portanto, sa, chá, só, xó, so, xô, su, chu, su, xi, certo? E a última consoante dupla é já, já, jó, jó, jô, jô, ju, 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 ti. Então, assim como a simples, né? A primeira sílaba e a segunda sílaba soam igual. A terceira com a quarta, a quinta com a sexta e a sétima com a oitava. É normal isso, é característico dessa consoante mesmo. Vamos agora falar sobre as vogais compostas. No coreano, nós temos somente 11 vogais compostas, certo? As 11 vogais compostas, elas têm uma ordem, tá? Mas não é necessário saber a ordem, né? Não é necessário como as vogais simples. Então, eu tirei elas de ordem e eu separei em grupos para vocês entenderem e poderem comparar esses sons, certo? Comparar as vogais compostas. Vogal composta, como fala o nome, é porque é uma vogal composta por duas ou mais vogais, certo? As 4 primeiras vogais que eu trouxe aqui têm o som de e, ye. A princípio, elas têm esse som, certo? Aqui eu já coloquei com a consoante para vocês terem aí uma noção das sílabas já e da posição das vogais, certo? Mas, bom, por que a princípio elas têm esse som? Por que eu tô falando que é a princípio? Porque na prática não é tão fácil você diferenciar o som entre e e é e o ye e é. Por isso, até mesmo os coreanos erram bastante, tá? E não tem problema errar, porque na dúvida é só procurar, dar um Google, né? Procurar no dicionário e encontrar a forma correta, certo? Então, não se preocupem em errar, porque até os nativos, até as pessoas fluentes em coreano erram bastante, mas tem que decorar qual vogal composta é usada em cada palavra, certo? Você não é obrigado a saber de tudo. Na dúvida, é só procurar. Ninguém é perfeito. Vamos ver, então, quais vogais compõem essas vogais compostas. Vamos lá. A vogal E é formada por O e a vogal I. A vogal E é formada pela vogal A e a vogal I. A vogal Y é formada pela vogal IO e I. E a vogal Y é formada por YA e I, certo? Essas vogais compostas, vocês não são obrigados a decorar quais são as vogais que compõem eles, certo? Por que que não precisa? Porque essas vogais compostas são uma das vogais compostas mais usadas. Então, essa é a composição dessas vogais compostas, certo? Essas vogais compostas aqui, principalmente E e E, como elas são usadas com muita frequência, se você for digitar num teclado coreano, você não precisa pensar a composição da vogal para poder formar essa vogal composta. Por quê? Porque elas já estão na posição O e P do teclado, certo? Então, se a gente tem o teclado O e P, se a gente converter no coreano, nessa mesma posição vai estar essas duas vogais compostas. Então, a princípio, não precisa decorar essas duas vogais, certo? E o ye e é só clicar o shift e clicar o O e o P, que a gente tem o ye e o ye, certo? Mas, em qual ocasião pode ser que você precise saber a composição da vogal? Como eu falei, essas vogais compostas, elas têm a diferença, né? Um é um som mais fechado, o outro é um som mais aberto. Porém, na prática, não é fácil de diferenciar. Então, vamos dizer que alguém pergunta para vocês assim: amigo, como que escreve essa palavra? Qual E tem que usar? Qual E tem que usar? Nesse caso, você não vai falar, é o E com o bracinho para fora,
é o E que parece o H. Você não fala assim no coreano, né? A gente fala qual que é a composição. Essa seria a forma correta de você falar para alguém, de você soletrar para alguém qual das vogais compostas é a vogal composta usada em certa palavra. Porém, não é uma coisa tão comum, né? As pessoas não perguntam para você toda hora como se soletra uma palavra, como se escreve uma palavra. Então, a princípio, não precisa decorar, certo? Porque essas vogais compostas já tem no teclado, mas precisa escrever na ordem, certo? Porque senão não forma a vogal que vocês querem, certo? Em seguida, eu trouxe essas 3 vogais compostas junto. Por quê? Porque essas 3 vogais compostas, elas têm o mesmo som, que é o som de V. Algumas são mais fechadas, V, e outras são mais abertas, V, mas como as outras anteriores, elas quase não são diferenciadas. Essas aqui são menos ainda, tá? Menos diferenciadas ainda. Então, tem bastante erro também e, como eu falei, não tem problema errar e, na dúvida, é só dar uma pesquisada no dicionário, certo? E qual que é a composição dessas vogais compostas? A composição é a seguinte: o E, o I e, por último, o E. A primeira e a terceira tem lógica, né? Faz sentido. O E, o E. O E, o E. O I é o que menos tem lógica aqui. Mas, com o tempo, vocês vão se acostumando e essa aí também não aparece com tanta frequência também, certo? E, novamente, né, tem que saber a ordem. Por quê? Por quê? Prestem atenção na última vogal composta. Vejam que a ordem é U e E. Então, o bracinho do E, ele fica embaixo do U, porque essa é a ordem correta. Se vocês forem escrever à mão, não tem problema vocês, assim, teoricamente, né? Não tem problema você escrever ao contrário. Mas se vocês forem digitar e vocês escreverem E ao contrário, né? Colocar a vogal E antes da vogal U, por exemplo, aí vocês não vão conseguir formar de jeito nenhum a vogal composta. E é por isso que vocês precisam saber qual que é a ordem, certo? Qual que é a ordem da vogal composta para você poder formar uma palavra direito para vocês poderem formar a frase, a palavra que vocês querem quando vocês estiverem digitando, certo? Então, por isso que precisa saber a ordem. Mas não é uma coisa assim, não é um monstro de 10 cabeças, porque tudo tem lógica. O E, o E. Não é E, O, certo? É o E, o E. O E, o E, o E, certo? Então, tem lógica, tem que ser na ordem, beleza? Em seguida, as 4 últimas vogais. Bom, as vogais aqui, elas são todas diferentes, né? Cada um tem um som diferente e elas têm cada um uma composição, certo? A primeira vogal composta dessa tela é a vogal composta WA, certo? Em seguida, nós temos WO, depois WI e, por último, eu representei como um asterisco, porque a gente não tem um som igual ao português, que seria o UI, certo? Vamos ver as composições. O A é formado por O-A. O-A, WA, certo? Em seguida, WO. U-O, WO. Não é O-U. O-U não forma O, certo? Em seguida, U-I. U-I, UI. E por último, U-I. U-I, UI, certo? Então, aqui nós temos as vogais compostas, a composição delas, e precisa saber qual é a ordem, principalmente quando vocês estiverem digitando, porque se você digitar ao contrário, não vai formar a vogal composta que vocês querem, certo? Então, nessa aula, nós falamos sobre as 5 consoantes duplas, que duplicam as 5 vogais simples, certo? E nós vimos as 11 vogais compostas. Cada um tem uma ordem de composição e a maioria delas precisa decorar, principalmente quando vocês estiverem digitando, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de me seguir a Cultive nas redes sociais e também revisem bastante o conteúdo da aula. Annyeong!